Fala galera, tranquilão com vocês? Então galera, eu vou estar dando umas dicas aqui de como você ser bem sucedido nos seus day trade, como se sair bem sucedido num day trade, né? Eu sei que para quem está começando é bom vocês aprenderem a fazer piscina de liquidez, para vocês irem entrando aí nesse mundo do DeFi, né, das finanças descentralizadas. Mas, de certa forma, as piscinas de liquidez, elas não são as maiores rentabilidades aqui nas criptomoedas. As maiores rentabilidades são, com certeza, o day trade. Por quê? Porque, olha só, vejam aqui, hoje eu fiz um tradezinho aqui, ó, foi bem de manhã, galera. Foi às 5 da manhã. Eu acordei, era umas 4h40, 4h50, lá para 5 da manhã. Eu peguei a moeda a 1,11. Então, ó, vocês podem ver aqui que eu já tô com um dinheiro um pouquinho maior do que ontem. Ontem eu tava com 466, sabe? E eu já tô com um dinheirinho um pouquinho maior aqui na minha MetaMask, ó. Eu deixei de falar ontem que, além das taxas, é sempre bom você deixar um pouco de Matic na sua carteira para você poder pagar as próximas taxas, né? Então é sempre bom, por exemplo, assim, se eu for sair de um day trade bem sucedido, eu tenho que deixar pelo menos um Matic na carteira. Beleza? Isso aí já é uma das dicas aqui. Agora, quais são as melhores dicas? A melhor dica e a mais importante de todas para quem quer fazer um day trade bem sucedido é entender o stop. Como assim? Vocês têm que ter em mente o stop de vocês. É claro que ontem eu tinha 466. Nesse valor, o meu stop é US$ 5. Se eu entrar num day trade, é muito possível a gente entrar num day trade e não ser bem sucedido no day trade, entendeu? Então, o que que acontece? Vocês têm que ter em mente o seu stop. Se eu entrei com US$ 466 na Matic, eu já tenho em mente que meu stop é US$ 5 abaixo. Então, se ela cair muito e chegar a 461, é óbvio que eu vou cancelar, vou vender minhas Matics e segurar um pouco o meu dinheiro. Então, essa é a maior regra do day trade, criar o seu stop. Por quê? Porque assim você protege o seu capital e não fica olhando o seu gráfico derreter e, poxa, você vendo seu dinheiro ir embora ali sem fazer nada, entendeu? Então, ter um stop é a regra essencial do day trade. A segunda regra é você entender uma coisa que é tendência. Como assim? O que é tendência? Vamos voltar ao tempo gráfico aqui e veja que, olha só, a Matic ela bateu até aqui, ela fez uma alta, depois ela desceu, fez mais uma alta e desceu de novo. Veja que ela fez um, um fundo maior que o outro fundo. Então isso aqui, para vocês entenderem, é uma tendência de alta. Por quê? Porque ela subiu, desceu, depois ela subiu e desceu. Então ela praticamente, se ela tivesse um pouco mais para baixo, seria uma tendência de baixa. Então deu para perceber que é uma tendência de alta. Por quê? Porque ela fez fundos maiores que os fundos anteriores. Então isso é uma tendência de alta. Então vocês têm que entender o que é uma tendência de alta. E o que é uma tendência de baixa? Esse gráfico está em tendência de baixa. Veja que ela fez aqui, quando é uma tendência de alta, ela faz topos maiores que os topos anteriores. Então aqui era uma tendência de alta, tá vendo? E se ela começar a descer, aí fez um topo, ó, ela chegou nessa máxima aqui, começou a descer, subiu de novo. Aí ela parou aqui, começou a descer, topos mais baixos que os topos anteriores. Isso é uma tendência de baixa. Entender isso
vai fazer com que você entenda que o gráfico ele tá numa tendência de alta ou numa tendência de baixa. Você consegue entender que, poxa, ela não vai subir ao patamar de antigamente, porque de certa forma, por causa da tendência, é muito difícil que ela supere esse topo aqui, entendeu? Então, vocês me desculpem aí que o vizinho acho que tá tendo obra aqui, cara, então tá tendo uns barulhos meio doido aí, viu? Mas vamos que vamos. Aí o que que acontece? Vocês podem ver que a tendência ela meio que domina o gráfico. Então, como o gráfico está numa tendência de baixa, eu sei que talvez ele não consiga superar o topo anterior. Então, isso te dá mais um, um know-how, assim, um conhecimento de você entender qual que é a hora certa de você sair do gráfico. Terceira regra, que é muito importante, vocês entenderam aqui o que é tendência, né? Criou o seu stop. A terceira regra, ela também é muito importante. Vocês têm que entender o que é suporte e resistência. Suporte é o quanto a moeda consegue cair, mas ela não consegue ultrapassar. E resistência é o quanto ela consegue subir, mas ela não consegue ultrapassar. Vamos lá, vamos entender melhor assim. Suporte. Veja só que aqui, ó, você pode ver que a Matic esses dias para trás aqui, ó, ela bateu a 1,11, sacou? Depois ela subiu, 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 bateu a 1,11 de novo. Depois ela subiu, 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 bateu a 1,11 de novo. Entendeu? Então 1,11 se torna um suporte. Eu sei que se eu prestar atenção no suporte, eu vou entender que quando ela chega no 1,11 é bem capaz de que ela não aguente quebrar esse suporte. Então ela volta a subir de novo, entendeu? E resistência? Resistência já é um pouco mais difícil de você entender, porque nem sempre a resistência fica visível aqui. Mas a resistência, o que que é? É aonde ela pode chegar e aonde ela não consegue superar essa alta e começa a descer. A resistência é o melhor momento de você sair do gráfico, de você vender o seu ativo. Então veja que hoje pela manhã eu peguei ela aqui, ó, às 5 da manhã a 1,11. Só que eu não prestei atenção na resistência, porque a resistência apareceu para mim aqui, ó, nesse buy aqui, ó, 1,13. Por que que eu não consegui achar essa resistência hoje? Porque de certa forma eu não estava conseguindo enxergar ela aqui, porque como o gráfico está numa tendência de baixa, talvez ela crie uma resistência em outro ponto. Mas estava bem óbvio aqui a resistência, porque olha só, fica entre esses preços aqui, ó. Ela veio até aqui, desceu e aqui, ó, ela subiu, ó. Olha lá a resistência aqui, ó. Ela subiu e depois ela não aguentou ultrapassar essa resistência. Aqui ela ultrapassou a resistência. Pode ser que o ativo consiga ultrapassar a resistência e também pode ser que o ativo quebre o suporte, entendeu? Então vocês têm que estar ligado nisso. Mas veja que, ó, agora eu posso entender que mais para frente agora a resistência desse gráfico aqui vai ficar no 1,13. Porque olha só, a última alta dele foi 1,13. Então essa última alta aqui indica resistência. Vocês podem ver que ela tá aqui, ó, nessa compra aqui, ela tá aqui, entendeu? Então a resistência é mais ou menos isso. Se vocês entenderem que a resistência chega no 1,13, então qual que seria o melhor tempo gráfico aqui de eu operar a Matic? Seria pegar 1,11, talvez um pouquinho mais baixo de 1,11, esperar ela subir e vender a 1,13, talvez um pouquinho mais acima, talvez um pouco mais abaixo, entendeu? Então é mais ou menos isso. Fica muito mais fácil a gente compreender essas coisas e fazer um day trade bem sucedido, entendeu? Veja que se vocês derem uma olhada, ó, de 466 para 400, quase 469 são o que? 3 dólares, sacou?
quase 4 dólares, né? Porque também tem a taxa do Matic que sobrou um pouco mais aqui para mim. Ontem estava 90 centavos. Poxa, é, se vocês forem dar uma olhada, pra gente, se a gente for fazer uma piscina de liquidez, com esse montante que eu tenho aqui, ó, de 470 dólares, eu vou demorar para conseguir 4 dólares, talvez um dia ou dois na minha piscina de liquidez. E no day trade eu fiz isso em uma hora, entendeu? Então realmente o day trade é onde está o dinheiro. E as possibilidades de você aumentar o seu capital é muito grande e muito boa também, né? Então, essa é a dica, galera. Se vocês caíram aqui, foram abduzidos nesse canal aqui, poxa, só por essas dicas aqui já vale o like, já vale a inscrição. Então, se inscreva no meu canal, deixa aquele like, né? Vocês podem ver aqui que eu estou passando conteúdo para vocês que muitos traders aí profissionais eles com certeza cobrariam, abriam mentorias, cursos. Tem muito guru aí que abririam cursos sobre isso para poder ganhar um dinheiro. Então eu estou passando de graça. Eu acho que mereço aí o like e a inscrição de vocês. Beleza? Se liguem aí no meu canal que vai ter várias dicas aqui. Mais para frente eu vou ensinar para vocês como que você põe algumas indicações, ó. Eu tenho aqui já para mostrar para vocês, eu tenho alguns indicadores aqui, ó, que é a média móvel, o MACD, sacou? Esse UT-Bot Alert, sacou? Que são esses valores aqui, ó, de venda, compra, venda, compra. Veja que nem sempre esses indicadores indicam o momento certo de você entrar ou sair num gráfico, sacou? Por exemplo, aqui, ó, se vocês forem dar uma olhada, ó, o momento certo de sair no gráfico era 1,13. Ele indicou aqui, ó, a 1,12 e pouco. Então, esse centavinho aqui, cara, ia fazer muita diferença no seu montante. Então, vocês entenderem que dá para fazer um day trade e dá para você ir aumentando seu capital aos poucos, com certeza é a melhor maneira de se fazer dinheiro aqui nas finanças descentralizadas. Beleza, galera? E valeu!